Olá gente, tudo bem? Estou de volta e hoje venho-vos falar então de como foi o meu processo de regresso a Portugal e tudo o que eu precisei de tratar na Suíça antes de regressar. Mas antes de falar sobre isso eu quero agradecer imenso a toda a gente que comentou no meu último vídeo onde eu disse que regressei a Portugal, a dar-vos essa novidade. Muito obrigada pelos vossos comentários, pelo vosso carinho e pelo vosso apoio. Queria mandar um grande beijinho a todos e vamos então passar à finalidade do vídeo, que é falar-vos então de como foi o meu processo. Eu vou começar por responder a duas perguntas que me fizeram, que foi porque é que eu decidi voltar ao meu país e se eu pude levantar os fundos. Então, eu e o meu marido decidimos voltar a Portugal porque simplesmente achamos que chegou a nossa hora, foi por opção própria. Nós fomos com um objetivo para a Suíça, que foi para endireitar a nossa vida, e achamos que estava no momento de regressar. Nós temos também alguns projetos e sonhos que queremos realizar aqui em Portugal, então achamos que era a hora certa para regressar e então decidimos tomar essa decisão. Não houve assim mais nada em concreto que nos fez voltar para Portugal. A outra pergunta era em relação aos fundos. Sim, tanto eu como o meu marido pudemos levantar os fundos e penso que qualquer pessoa pode fazer porque realmente aquele dinheiro é nosso. Para quem não entende e não está na Suíça, os fundos é um dinheiro que nos é descontado todos os meses do nosso ordenado, a partir dos 25 anos. A partir do momento que a gente completa 25 anos, o patrão começa a descontar um X valor do nosso ordenado para essa instituição de providência. E esse dinheiro a gente pode levantá-lo quando regressa de vez ao nosso país ou quando vamos para a reforma e fazemos então todo o processo de levantamento da reforma e dos fundos. Mas esse dinheiro é nosso e eu penso, se não estou em erro, que toda a gente o pode levantar. E vou-vos já informar que hoje, neste momento que eu estou a gravar este vídeo, e hoje são dia 18 de julho, tanto eu como o meu marido já recebemos os nossos fundos, passado 3 meses e meio de espera. Os fundos já foram depositados na nossa conta, então a partir deste momento já podemos então procurar trabalho e começar a trabalhar sem problemas. A primeira coisa que eu e o meu marido fizemos quando tomamos a decisão que queríamos regressar a Portugal foi irmos a um escritório pedir informações. Aqueles escritórios que normalmente fazem os impostos, das histórias, não é? Fazem traduções de cartas, ajudam a fazer o levantamento de fundos, das reformas. E normalmente esse tipo de escritório está espalhado por toda a Suíça e tem atendimento em português. E normalmente tem sempre alguma pessoa que saiba de como funcionam as leis e como se tratam esses processos. Então, antes de mais, eu e o meu marido fomos lá e fomos-nos informar de como é que estava a situação da lei na Suíça, como é que se podia fazer o levantamento dos fundos, tudo o que eu tinha que fazer desde o início, antes de regressar a Portugal, e aconselho vocês a fazerem o mesmo, porque as leis estão sempre a mudar e o que eu vou-vos falar agora e que eu fiz, daqui a 6 meses, 1 ano, pode já não ser assim e pode já ter tudo mudado, por isso aconselho vocês a irem aos escritórios desse tipo, informarem-se. Depois de me ter informado então nesses escritórios, eu decidi analisar todos os contratos que eu tinha em casa, contratos de arrendamento, contratos de internet, de telefone, tudo isso vocês têm que terem atenção porque todos exigem um tempo de aviso prévio, não é? De darem a carta de despedimento. Por exemplo, o meu contrato de arrendamento eu tinha que avisar 3 meses antes do meu senhorio que ia sair e não podia sair durante o mês de dezembro. Por isso vocês têm que ter muita atenção e analisarem muito bem o vosso contrato de arrendamento. Também tive que avisar de 1 a 2 meses antes, se não estou em erro, a empresa que eu tinha internet e canais em casa, que para quem está na Suíça conhece era a Cablecom. Eu, se não estou em erro, tive que avisar 2 meses antes que ia embora do meu país e que só ia ficar lá até o final de março e que queria cancelar todos os serviços. Por isso vocês têm que fazer tudo isso. Na Bilag igualmente, se tiverem também contratos com o telefone, façam-no também. Por isso avisem todas as empresas com antecedência. Depois eu entrei em contacto com o consulado português mais próximo de mim, que nesse caso era o de Zurique. Eu mandei e-mail e eles são muito mais rápidos a responder ao e-mail do que a atenderem o telefone. Então a senhora que falou comigo foi a Dona Lígia, ela foi super simpática, esclareceu-me todas as dúvidas, mandou-me em anexo todos os documentos que eu ia precisar para então fazer todo o processo da minha vinda para Portugal. Neste caso, o que ela vos informa é se vocês tiverem mobília para fazer a mudança, não é? Se vocês forem levar a vossa mobília que tenham na Suíça para Portugal, vocês têm que pedir um certificado de bagagem. E se forem também importar o vosso automóvel, não é? Levarem o vosso carro para Portugal, também vão precisar de um certificado de importação de automóvel. Tudo isso tem custos e ela vai-vos dizer tudo isso por e-mail, mas aconselho vocês a tirarem todas as dúvidas e então no fim fazerem a marcação que foi como eu fiz. Tirei todas as dúvidas que eu tinha e no final então marcámos o dia para lá ir. Antes de vocês irem lá, e se for no de Zurique ou noutro qualquer, espero que vos informem sobre isso, vocês vão precisar ir à Gemeinde antes de irem lá, porque vocês vão precisar de alguns papéis que a Gemeinde tem que vos dar para então dar entrada no processo no consulado.
Um deles é o Wohnsitz. Eu acho que tenho aqui para vos mostrar. Quer dizer, eu não posso mostrar muito porque tem dados pessoais, então não posso estar a mostrar diretamente o papel aqui. Mas este é o Wohnsitz, que é teoricamente um atestado de residência, digamos assim. Vai ter todos os vossos dados, quem são os vossos pais, se sois casados ou solteiros, a vossa morada atual na Suíça, a data do vosso permisso atual e depois todo o vosso histórico na Suíça, todas as datas e os anos em que vocês estiveram na Suíça. Vocês vão precisar então desse papel. De seguida vocês vão precisar também do Abmeldungserklärung beim definitiven Bezug ins Ausland. Isto é basicamente um comprovativo da vossa saída definitiva da Suíça. É um papel com os vossos dados, com a morada em que vocês vão, para que país é que vão e o dia exato em que vão abandonar a Suíça. E todos estes papéis vão ser importantes para então tratar do resto da papelada então no consulado português. Estes papéis tiveram um custo, eu paguei 15 francos por eles. A Gemeinde certamente vai ter cada uma um preço, porque isto difere muito de cantão para cantão, mas eu pedi 3 papéis de cada, convém vocês pedirem mais do que um. Peçam sempre de 3 a 4 cópias de cada papel e depois vocês têm que pagar então por eles. Eu paguei 15 francos por os 2 papéis, neste caso, tanto para mim como para o meu marido, no total foi 15 francos. Depois vocês também têm que dar baixa do vosso permisso, no mesmo dia que forem tratados estes papéis têm que entregar o vosso permisso e ela vai tirar uma cópia dele e vai carimbar em baixo, dizer o país para onde é que vocês vão e o dia exato em que saem da Suíça. Esse papel do permisso vai ser apenas necessário para dar baixa do seguro de saúde, né, da Krankenkasse. Apenas para isso, vocês não vão precisar dele para mais nada, mas se quiserem tirem cópia, apenas para recordação, ou se caso seja necessário para uma outra coisa, porque ela não dá cópia daquele papel, tá? Vocês é que têm que tirar em casa. E esse papel, vocês bastam ir a uma agência da vossa seguro de saúde, se tiverem uma agência perto, ou se não tiverem, mandem uma carta registada com esse papel e não precisam de mais nada. Eu fui diretamente à agência do meu seguro de saúde, entreguei esse papel e ficou tudo cancelado, recebi apenas um mês, o último mês para eu pagar e ficou tudo ok. Outra coisa que vocês também têm que ter é a morada suíça no vosso cartão de cidadão. Sem isso vocês não conseguem dar entrada no processo da vossa vinda no consulado. Ela vai-vos informar isso por e-mail, por isso verifiquem que se vocês têm a vossa morada suíça no cartão de cidadão. Eu digo isso porque muita gente ainda não sabe que isso é obrigatório. Eu, pelo menos nos primeiros anos em que emigrei, não sabia, eu tinha a morada portuguesa no cartão de cidadão. Sempre que renovei o cartão de cidadão, nunca me mudaram a morada, nunca me pediram a morada na Suíça, por isso eu sempre tive a minha morada portuguesa até uns anos atrás, quando alterei então a morada e pus a morada na Suíça no meu cartão de cidadão, por isso tenham muita atenção a isso, vocês têm que ter obrigatoriamente a morada suíça no cartão de cidadão. Falando ainda do consulado, eu tenho aqui uma fatura que me deram de quanto é que eu paguei pelo certificado de bagagem e pelo certificado de importação automóvel. O total foi de 141 francos e 15 cêntimos. Uma dica que também vos vou dar em relação ao consulado e ao levantamento de fundos é que tem lá uma pessoa específica que trata somente disso e vos esclarece todas as dúvidas. Ele chama-se Sr. João, o senhor que está no consulado em Zurique. Ele é muito simpático, tirou-me todas as dúvidas e ajuda-vos a preencher todos os papéis a custo zero. Eles não cobram nada, eles fazem esse trabalho de graça e posso-vos dizer que o fazem bem feito porque o meu ficou bem feito, tanto que até já recebi os meus fundos, tanto eu como o meu marido já recebemos os nossos fundos. Eles fazem isso de graça e vocês podem poupar muito dinheiro, porque se vocês forem a estes escritórios, ok, é o trabalho deles, eles têm que ganhar o dinheiro deles, mas se vocês puderem poupar esse dinheiro, ainda melhor para vós, porque realmente isto de regressar ao nosso país ainda tem alguns custos e esses escritórios levam um valor absurdo por cada pessoa, né, para preencher estes papéis. E se vocês puderem poupar, melhor para vocês. Por isso aconselho vocês a contactarem o consulado e ela vai vos dar todas as informações e fazerem então esse processo lá com o Sr. João, porque ele é super simpático e tratou-me de tudo. Uma coisa que vocês também precisam de fazer é quem tem carta de condução suíça tem que ir pedir um papel a comprovar que essa carta é verdadeira. Vocês vão ao sítio que normalmente se vai onde se troca as cartas de condução, onde se paga o imposto das matrículas, que eu agora esqueci-me do nome, mas quem está na Suíça sabe o que eu quero dizer e sabe o sítio específico onde é que é. Vocês vão lá a esses escritórios, dizem que vão regressar de vez ao vosso país e que querem esse papel a comprovar que a carta é verdadeira. Porque eu realmente agora esqueci-me do nome que se diz em alemão. Eu também na altura não sabia, expliquei à senhora e ela já sabia do que se tratava.
Mas esse papel é fundamental para vocês depois aqui em Portugal irem ao IMTT e fazerem a troca da vossa carta suíça pela portuguesa. Sem esse papel elas não vos dão nada e vocês depois têm que andar atrás de alguém que vos traga esse papel dali, da Suíça, ou a ligar para lá. Por isso é fundamental. Eu também não sabia que tinha que trazer esse papel e foi a Sara, que é uma querida. Obrigada, Sara. Um beijinho grande para ti, para o teu marido e para os teus filhotes. A Sara é uma querida, ela conheceu-me através do canal aqui do YouTube, depois começámos a falar nas minhas redes sociais e ela também regressou a Portugal, fez em abril 2 anos e foi a ela que eu recorri para tirar assim algumas dúvidas de como foi o processo dela para vir para Portugal e foi ela que me alertou em relação a esse papel. Outra coisa também é em relação ao vosso seguro do carro. Dependendo da companhia de seguros que vocês tenham, peçam também um papel do vosso histórico de seguro, porque ele pode ser útil quando depois legalizarem o carro em Portugal para o seguro ficar mais barato, porque vocês terem aquele histórico dessa companhia, a seguradora aqui em Portugal pode aceitar esse papel e fazerem-vos então um seguro mais barato, não é? Por isso também convém vocês pedirem isso na vossa companhia de seguros do carro. Outra coisa que também vão precisar, caso tragam o vosso veículo para Portugal, é do COC. O COC é o certificado de características do veículo, basicamente, e normalmente quando vocês compram um carro, e sendo ele novo, digamos assim, ele já traz esse papel, mas convém vocês verificarem, caso não o tenham, vocês têm que ir à marca do vosso carro e pedir esse papel que custa em média uns 100 francos. Por isso, somente com esse papel é que vocês conseguem dar entrada no processo para legalizar o veículo aqui em Portugal. Por isso, não se esqueçam desse papel. E pronto, eu acho que é tudo. Penso não me ter esquecido de nada. Caso eu me tenha esquecido de alguma coisa e na edição deste vídeo eu vou deixar uma notinha agora no final a falar mais de alguns pontos que eu me possa ter esquecido, mas caso eu não mencione mais nada e vocês tenham ficado ainda com alguma dúvida, por favor, digam aqui em baixo nos comentários que eu terei todo o gosto de responder e esclarecer essas dúvidas. Podem deixar ou falar comigo através das minhas redes sociais, os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Um grande beijinho a todos e até o próximo vídeo. Tchau!